Valendo! Começando mais um episódio do GigaCast. Cara, eu vou te contar uma história que eu acho que eu não contei nenhuma vez. Você tá bem blogueirinho nesse podcast. Blogueirinho, curtiu, né? Aprender é muito conectar pessoas. A casa é sua. Várias histórias pra trás já passaram. Eu já tive com o Jerônimo, já tive com o Rodrigo Vinha, já tive com o Vitor Damasio, já tive com o campeão olímpico, com o Paulão. Rapaz, quase estreiei a modalidade. Aperta num botão aí pra ver o próximo. Fui! Valendo! Começando mais um GigaCast, o podcast para você que gosta de histórias de empreendedores e empreendedorismo. A gente está na quarta temporada do GigaCast. Nessa quarta temporada, a gente está falando sobre os gigantes do digital. Vamos conversar com algumas pessoas que são gigantes nesse mundo digital. E hoje eu estou recebendo a Sabrina Oliveira. Sabrina é especialista... já esqueci tudo, eu te perguntei há 2 minutos atrás, mas como você me pediu, especialista em ensino e aprendizagem, tem um produto chamado VMed, que é para vestibulandos, para você que quer passar em medicina. Falei certo, né? É isso mesmo, exatamente. Boa, Sabrina. Obrigado, cara. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por ter aceito. Vem para cá bater esse papo comigo. Obrigado mesmo. É um prazer mesmo. Eu acho que meu público não está aqui vendo o podcast de empreendedorismo, mas é um prazer sempre estar com você. Admiro muito você, sua visão empreendedora, sua visão de finanças, de olhar o mercado não só como um produto, né, mas o mercado como um todo. Então, como um negócio. Valeu, obrigado. Cara, uma das coisas... Eu conheci a Sabrina há pouco tempo, a gente faz parte da Craft, né, Sabrina? E aí a gente se conheceu faz pouco tempo. E aí eu entrei num grupo de WhatsApp. Rapaz, e tinha uma tal de Sabrina, que eu não sabia quem era naquele momento. Rapaz, tudo tinha resumo, tudo tinha resposta, tudo ela ajudava todo mundo. Eu falei, rapaz, deixa eu entender o que é isso. Quando eu entendi, eu falei, moça, essa menina é um monstro. E é de verdade, eu tenho uma profunda admiração pelo teu trabalho, profunda, porque eu falei assim, eu acompanho, tento entender o que você está fazendo, ela ajuda todo mundo dentro do grupo, é impressionante. A capacidade que você tem de sintetizar coisas, a rainha do resumo, cara, tudo tem uma explicação rápida para coisa. Assisti outro dia uma aula, uma palestra que ela deu para a gente, cara, sobre copo, assim, sensacional, cara, foi sensacional. E aí eu falei, cara, não, eu preciso contar a história da Sabrina para a galera precisa entender como é que faz para juntar isso e lançar um produto. Conta um pouquinho, a gente sempre, todo podcast, todo GigaCast tem um momento jabá. Eu sei que talvez o seu cliente não esteja aqui, porque a galera geralmente não está fazendo vestibular. Mas sempre tem um pai, uma mãe, uma tia, alguém que o filho quer passar em medicina. Momento jabá. Sabrina, conta o que você faz para a galera, em detalhes. Há quanto tempo você está nessa jornada? Vai. Eu sempre fui da área de educação. Então, eu fiz graduação na parte de educação, fiz especialização em ensino-aprendizagem, trabalhei em pesquisa na parte de neurociência, fui para a França trabalhar com... Eu trabalhava na França com aprendizagem e memória de abelhas. Ensinava as abelhas... Como é que é? Para aí, não entendi. Essa parte falhou. Abelha. Você ensinava abelhas. Ensinava a abelha, depois via a memória delas. Tudo digital é mole. Vou ensinar a abelha. Esse negócio de digital Vai ensinar a abelha. Tá louco. Apagava o receptor do cérebro da abelha, via se fazia diferença na memória ou não. Então, eu sempre fui dessa parte assim, de pesquisa, de educação. E aí eu fui professora, eu sempre quis ser professora de um colégio aqui de Belo Horizonte, que é inclusive o colégio que eu estudei, é o colégio que tem um carinho enorme. Tem até no Rio também, é o Colégio Santo Agostinho. Santo Agostinho. Fica do lado de casa aqui. Eu moro no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, fica do lado de casa aqui. Aliás, tem 2, né? Tem o Santo Agostinho do Leblon e o da Barra. Mas tem um aqui do lado de casa. O mais antigo é aqui do lado de casa. Então, é um colégio que eu tenho assim, um carinho muito grande. E aí eles me chamaram para ser professora. Você estudou a vida toda lá? A vida toda. Aí eu fui professora lá por 10 anos. Dou consultoria lá para os estudantes. E semana passada eu matriculei meu filho. Boa. Então... Você está que nem eu. Você está que nem eu aqui no Rio de Janeiro. Minha mãe é professora de línguas, né? Ela é alemã, professora de alemão. Foi coordenadora do colégio e de alemão, de línguas. Ela trabalhou no colégio durante 41 anos. Nossa. A vida toda ela trabalhou lá. Eu estudei lá, os meus irmãos estudaram a vida toda lá. E é óbvio que os meus filhos estudam lá, no Colégio Cruzeiro, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, não tem jeito. Eu tenho uma placa com o meu nome no colégio. Negócio... minha família está lá já. Eu fui membro do conselho do colégio. Enfim, tem umas coisas lá que faz.
Mas conta, eu aqui desviando o assunto. Vai. Não, e aí eu trabalhava lá com o ensino médio, como professora de biologia, e aí eu comecei a perceber que muitos dos melhores alunos, embora com certeza sejam das melhores escolas assim, de Belo Horizonte, muitos dos melhores alunos, apesar de saberem o conteúdo, estudarem, se dedicarem, eles não eram aprovados onde eles queriam e onde eu percebia que eles mereciam também, pela dedicação deles. E aí foi quando eu percebi que não era só a questão do conteúdo, que isso me deixava muito frustrada, de ver um aluno ali que se dedicava, que sabia o conteúdo, que ia bem nas provas, que estava numa escola boa, que estava estudando e ele não conseguia entrar na faculdade que ele queria. E a faculdade de maior nota de corte é medicina. Então, eu via principalmente os estudantes de medicina sofrendo muito. Primeiro, porque é a maior nota de corte, e a segunda é que uma universidade particular de medicina, ela é muito mais cara do que uma universidade de direito, de administração, desse tipo de coisa, né? Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, uma universidade particular de direito, de administração, está R$ 1.000, R$ 1.500. De medicina está R$ 10, R$ 12 mil. Eu trabalhei na Estácio. Tudo que eu queria era lançar curso de medicina. Eu falei, curso de medicina inadimplência baixa, ticket alto, pouco aluno e dá muito resultado. Ótimo fazer curso de medicina. Exato, isso é um outro público. Eu vi os alunos sofrendo muito por causa disso. E aí foi quando eu decidi estudar essa questão. Falando, o que tem por trás disso? O que a gente ainda não está conseguindo só com a questão do conteúdo? E aí eu fui trabalhar mais na parte de ensino-aprendizagem, de neurociência, de memória, tudo isso que, inclusive, estava no meu background, fui voltar nisso. E aí eu descobri os 5 pilares da aprovação. Que aí foi muito interessante, que assim que eu acabei de falar, não, é isso aqui que a gente precisa, o primeiro lugar a me contratar para dar consultoria foi exatamente essa escola. Então, hoje eu dou consultoria lá no Colégio Loyola, tem o Santo Inácio aí também, é a mesma rede. Sim, exatamente. E aí a gente desenvolveu esse produto, que é o Vem Médico. A gente trabalha com 5 pilares, que é o cronograma individualizado, o jeito de estudar, que não adianta ficar estudando e esquecendo as coisas depois, estuda, vai bem na prova, esquece depois. A revisão, o preparo mental e emocional, que derruba muito estudante, e estratégia de prova. Porque eu vi que não adiantava ele estudar muito, ter os melhores conteúdos, se ele não sabia revisar, se ele não sabia lidar com as próprias emoções, se ele não sabia ter um cronograma, seguir um cronograma. E aí dá muito resultado quando a gente trabalha esses 5 aspectos. Então, o Vem Média para trabalhar essa base da aprovação. Mas você fala que vem média para medicina, onde você tem mais, mas serve para qualquer carreira no Limão, para qualquer um que faz qualquer coisa, né? Serve para qualquer Muito um, bem. de qualquer. Só que o que acontece? Você já ganhou cliente ano que vem. Meu filho vai para o segundo ano do ensino médio, eu vou dizer, toma, comprei para você, aprende. Vai. Passa. 2 anos. Eu vou contratar para ele no segundo ano do ensino médio, para ele ter um tempo de aprender e chegar no terceiro ano do ensino médio sabendo tudo. É isso mesmo. Mas como medicina é maior nota de corte, eu sempre vejo a pessoa que fez assim, 99% das coisas certas, e aquele 1% errado fez ela perder um ano inteiro de estudos. Então, acaba Dá dó, né? De medicina mesmo, Mas tem gente de direito, relações públicas, seu filho vai ser muito bem. Boa. Não sei nem o que ele vai fazer ainda, mas é boa. Mas aí você começou dando consultoria, né? Ajudando os alunos nos colégios e tal. E como é que isso migrou para o digital? Como é que isso veio para o mundo digital? Da onde saiu essa ideia? Então, e aí foi em 2013. Então, a gente tem um tempo de jornada grande, né? 2013 foi quando começou a dar consultoria sobre isso. Foi. Legal. Então, aí a gente dava muita consultoria, aí a gente atendia, a gente tem um escritório aqui em Belo Horizonte, aí começou a não ter mais horário. Eu falei, não, então vou contratar mais pessoas. Aí eu contratei uma psicóloga, uma pedagoga, treinei, aí elas começaram a atender. A consultoria era em grupo ou individual, só para entender? Individual e só nas escolas tem algumas coisas em grupo. Tá bom. E aí foi naquela questão, aí eu já não tinha mais horário, aí a gente contratou outras 3 pessoas, aí já não tinha mais horário. E aí era aquela coisa, como que a gente consegue crescer sem ter que crescer de forma proporcionalmente à equipe? Porque antes eu achava, Gigante, que se eu crescesse a equipe, eu conseguiria escalar. Mas eu vi que não. Eu vi que crescer a equipe de um atendimento direto, assim, continuava dependendo muito de mim. Então, chegou num momento, que foi inclusive em 2019, eu já tinha um filho, aí eu saí como professora, que é uma coisa até que eu gosto muito, mas aí eu vi, já não tinha jeito mais de conciliar as duas coisas. Em 2017, quando eu tive filho, o meu primeiro filho, Pedro, eu saí do trabalho de professora, mas continuo prestando serviço lá nas escolas, né, que eu já prestava. E aí, em 2019, a gente falou assim, a gente precisa de ter outra forma de crescer
sem ser só colocando gente. Colocando gente para fazer novos atendimentos. Então, assim, eu via que muita gente não sabia estudar. Então, foi por uma questão assim, muito de negócios e da qualidade de vida que a gente gostaria de ter também. Eu não quero estar atendendo 12 horas. Eu, na gravidez do meu filho Pedro, foi assim, foi meio que um caso. A gente até contratou mais pessoas. Aí, uma das pessoas que a gente contratou, depois de um tempo, saiu assim, meio assim, a partir de manhã eu não venho mais. E aí, durante essa gravidez, eu era professora, aí eu dava aula de manhã até 12h20, aí 12h30, meu marido me pegava no Flávio, né? Me pegava na escola, tipo, com um salgado, 2 vezes por semana, aí a gente ia para uma outra escola, aí eu dava consultoria lá, aí eu atendia. Assim, então era uma coisa que a gente fazia o tempo inteiro, e que eu não via possibilidade de conseguir escalar aquilo. Então, foi pelo negócio e pela quantidade de pessoas que eu quero que aprendam a estudar também. Sabrina, eu tenho uma pergunta antes de você entrar de como é que você aprendeu a fazer e escalar isso no digital, que é um negócio bacana. Uma das coisas que eu digo para os meus clientes, né, eu às vezes tiro o cara do mundo normal para o digital. Né? Essa é uma das coisas que eu faço. Mas eu sempre digo, eu tenho a sensação de que ele precisa primeiro dominar o que ele faz quase no 1 a 1, num grupo, para depois chegar no ponto de dizer agora eu vou montar um produto digital e vou fazer isso e escalar o meu negócio. Tem gente que nunca vendeu nada, nunca aprendeu nada, nunca ensinou nada para ninguém, quer lançar um produto digital. Eu não digo que está errado, porque cada um sabe do seu, mas eu não vejo esse como um caminho natural, que é o caminho que você fez para mim, né? Lotou a agenda, não deu, deve ter aumentado o preço, escalou, mesmo assim continuava vindo gente. Aí vamos para o grupo, mesmo assim continuava vindo gente. Eu falei, agora eu preciso encontrar uma maneira de fazer isso, tornar isso razoável e minimamente saudável. Quanto foi importante para você passar por de 2013 a 2019 por essa fase de individual, lotar a agenda, aumentar preço, escalar, montar grupo e tal, para ter certeza que, caramba, agora chegou no ponto onde eu vou rampar para o digital ou vou escalar isso de outra forma? Nossa, foi essencial, assim, primeiro para ter a segurança, para ter prova, porque eu já comecei no digital com muita prova social, né? Com muitos alunos aprovados. Então, que é uma coisa difícil, né? Então, assim, mas foi essencial para a segurança. Eu já tinha um método, eu já tinha as coisas funcionando e já tinha desenvolvido a questão, a habilidade assim, empreendedora, de equipe, de comunicação, de vendas, porque tudo isso é desafiador. Aí eu fui aprender outras coisas, produzir conteúdo, engajar, mas assim, de comunicar, de vendas, essas outras coisas eu já tinha desenvolvido antes. Até de gerir muita coisa, assim, a gente fez uma coisa que para a gente foi muito importante, sabe, Gigante, assim, até financeiramente, que a gente começou a gente tinha, né, nosso trabalho, eu como professor, o Flávio funcionário público, e a gente começou a ganhar dinheiro na empresa, ia escalar, ia ter os horários, ia ter equipe, ia ter consultoria, ia fazer um tanto de coisa, mas a gente decidiu meio que congelar o nosso padrão de vida. Então, isso foi muito bom, porque hora nenhuma, nesse período, a gente falava assim, a gente precisa de fechar com essa escola, a gente precisa de fechar esse cliente. Entendeu? A gente não precisava, assim. Então, a gente tinha aquela questão assim, olha, eu sei que se eu fechar, é melhor para ele do que para mim, entendeu? Assim, eu vou... Então, foi uma coisa que foi muito boa. E quando ele chegou no mercado digital, saber assim, não é porque está entrando dinheiro que a gente tem que gastar, isso foi uma coisa muito boa. A gente congelou nosso padrão de vida até 2017. Aí, 2017, quando nosso filho nasceu, a gente mudou de apartamento, mudou de escritório, mudou isso. Aí depois congelou de novo. Fez um upgrade que fazia sentido para a tua vida naquele momento, né? E todo mundo passa por esse momento de vida. Né? Ter filho precisa ir para um apartamento maior, podendo, né? Obviamente. É legal. Porque se eu não tivesse isso, seria difícil também, quando entra no mercado digital, porque começa a ter receita, começa a ter escala. E para a gente foi muito bom, sabe? Ou seja, não é isso que a gente vai se apegar. Nossa vida vai continuar do mesmo jeito, independente do resultado do lançamento, a gente vai fazer isso aqui, fazer um bom lançamento, e aí a gente congelou de novo o padrão de vida, foi uma coisa boa, sabe? É outra decisão sensata, né? Eu falo para a galera, eu falei assim, depois que você cria a base, né, com produto individual, com atendimento individual, atendimento em grupo e tal, e você cria uma base, o lançamento vai entrar como enche montinho, né?
ele vai enchendo o montinho. Ele não a sua vida não depende daquilo, porque o lançamento pode dar errado. Né? As pessoas acham que sempre dá certo. Não, pode dar errado. E se der errado, está tudo bem, porque a tua base está garantida. Né? Então, você fez um caminho para o digital, não vou dizer tranquilo, mas ele foi suave. Né? Ele foi com uma jornada, não vou dizer programada, mas uma jornada natural que te deu segurança para isso, para esse lugar, para o mundo digital. Eu tive um sonho assim, de empreender, sabe? Eu lembro de falar com o Flávio, inclusive, numa época que a gente foi conversando com o irmão dele, que tem uma clínica de fisioterapia. Legal. E aí o irmão falando na época de final de ano que tinha que pagar 13º para todo mundo e não sei o quê, e que ele ficava apertado no final de ano. Aí eu com o Flávio, nossa, a melhor coisa que tem é não pagar 13º, é receber 13º, não ter que preocupar com isso. Para mim era a melhor coisa que tinha, assim. Eu falo, não, esse pessoal que fala que não quer ter chefe, não, para mim tá muito bom ter chefe. Então, a gente nunca foi aquela pessoa que não queria, assim, que queria empreender, que achava ruim de ser CLT. E o que te motivou? E o que te motivou a dizer, caramba, eu vou empreender? Foi a missão de dizer que, caramba, eu preciso fazer essa galera aprender a passar no vestibular e estudar, não? Então, foi natural também. Foi essa questão de ver que eu não conseguiria alcançar as pessoas com esse projeto ali como CLT. Então, tanto que eu continuei como CLT e dando as consultorias, né? Eu era professora de manhã e de tarde, à noite até 21 horas eu tinha cliente, até meu último cliente era 21 horas, Legal. por 2013 a 2017. E aí foi a hora que eu falei, não tem como conciliar as duas coisas. Mas eu não sou a pessoa que fala assim, não, nossa, se tiver que voltar para a CLT vai ser a pior coisa do mundo, entendeu? Não, Entendi. Eu não sou aquela pessoa que tem raiva da CLT, não. Eu tive uma boa experiência, assim. Não, eu não tenho raiva de trabalhar, nunca tive raiva de trabalhar como empregado. Eu tenho raiva da CLT, mas depois um dia eu te explico por quê. A CLT, para mim, é um negócio antigo, velho, precisa mudar. Então, chama de outra coisa, até para não chamar de CLT. Muda as relações de trabalho entre as pessoas, né? Entre empresa e funcionário. Isso precisa mudar. Se quiser chamar de CLT 2.0, 4.0, chama. Que essa que está aí não serve para porra nenhuma, só me irrita. Assim. Mas quando eu pedi demissão, eu lembro que eu peguei minha carteira de trabalho, assim, e aí eu falei com o Flávio, olha, eu tenho toda a minha gratidão por isso aqui, mas eu espero não dar mais. Exatamente. Estou nessa vibe aí também. E Sabrina, queria entender, fui empreender, fui entrar no mundo digital. Como é que você descobriu que era fazer lançamento? O caminho natural foi lá e comprou a fórmula de lançamento do Érico Rocha ou foi outra coisa? Não, a gente teve 2 sócios em um projeto de treinamento. Foram sócios que a gente aprendeu muito com eles mesmo. Só que eu vi que as coisas não estavam escalando como a gente gostaria. Então, isso foi em 2017, a gente gravou o curso e tal, e esses sócios ficaram responsáveis por toda a parte comercial. Era uma agência? Não, eles tinham outro curso parecido. Tá bom. E aí a gente fez junto com eles, assim, eles são pessoas, eles nos inspiram demais. Mas chegou um momento que eu estava tendo Fire em 2018, que eu vi que não ia ser aquele caminho que a gente ia escalar. Não é possível. Você estava no Fire 2018 a gente não se esbarrou. Não é possível. Não é possível. Eu estava lá. Aí, tá vendo? Eu tenho uma foto com o Thanos. Lembra que tinha o Thanos andando? Não, eu tirei uma foto com o Thanos. Eu era um tandinho menor que o Thanos. Imagina eu. Então, eu estava lá no Fire 2018, assim, aí eu olhei pro pessoal que estava lá recebendo um negócio de 6 em 7. Aí eu lembro que eu fiz um vídeo, eu falei com o Flávio assim, a gente tem que aprender por nossa conta. Porque a gente estava ali produzindo um conteúdo e tal, e o pessoal que já tinha o conteúdo estava fazendo. Tanto que esse negócio a gente investiu um tanto, depois de 2 anos a gente recuperou tipo, assim, o mesmo tanto, entendeu? Entendi. Aí eu falei, a gente tem que aprender. E aí eu falei, por mais difícil que seja, em algum momento a gente vai ter que saber isso, como que lança, como que faz anúncio, como que tem audiência, como que tem essas coisas. E aí a gente falou, então a gente vai para o mercado digital. E aí eu fiz um caminho que não foi um caminho tão, não sei, né? Não foi um caminho tão bom assim, porque eu tinha meio birra de fórmula de lançamento, eu tinha meio preconceito. Até por esses meus sócios, eles tinham preconceito do Érico, eles não gostavam de negócio de gatilho mental e não sei o quê.
Aí eu vi uma vez... Érico Rocha, ame ou odeio. Não tem muita bola búlica. Pois é, assim, mas eu vi que eu tava... Mas aí eu falei, não, então tá bom, a gente é meio birra disso, assim, sem conhecer. E aí eu vi uma story do Vinhas que eu nem seguia, porque a Hotmart marcou que ele estava em Belo Horizonte, ganhou como melhor agência e tal. E aí eu tinha feito um projeto, um curso que chamava Agora Vai, para o início de ano de 2019, para vender para os nossos clientes, para as pessoas que já tinham, assim. Tá. Então a gente vendeu tipo, R$10 mil, assim, desse curso. Aí eu mandei uma mensagem para o Vinhas no direct, falei, eu fiz um curso e tal, o que você acha? Ele falou, olha, entra na minha mentoria. Aí eu falei, então tá bom, tu vai entrar na mentoria do Vinhas. Aí entrando na mentoria do Vinhas, só que a gente não tinha produto, assim. Tinha esse Agora Vai, que era só uma coisa de começo de ano. Aí a gente entrou, aí que a gente desenvolveu um produto, que a gente decidiu que a gente ia fazer o que a gente já estava fazendo no mundo físico, que a gente ia levar para o online. E aí a gente entrou no Mastermind, só que eu entrei no Mastermind sem resultado ainda. Tanto que na primeira encontro presencial que eu fui, eu saí de lá chorando. Muito bom. Caraca, gastei o dinheiro, não sei o que eu estou fazendo aqui. Foi em março de 2020 que eu fui no encontro. Aí até quando foi falar, eu falei, nossa, muita coisa para fazer e tal, meio que chorei, assim. Aí o Vinhas me perguntou depois, por que você chorou? O pessoal falou que você chorou. Eu falei, nossa, achei que eu pulei etapa. Eu cheguei no quarto, o Flávio ainda não fazia parte do Mastermind, mas ele estava lá com os nossos filhos, tinha um que estava amamentando, que era o Daniel, então estava lá. Aí eu falei, nossa, a gente pulou etapa, a gente está num lugar que não era para a gente estar, a gente pulou etapa. Mas aí eu fui, comprei o Fórmula, aí eu fiz o Fórmula e fez diferença para mim, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. O Vinhas tem um monte de... Os Vinhas, às vezes, é um cara engraçado. Mas eu conheço o Vinhas tem uns 4 anos agora. 4 anos agora. Mas se o Vinhas disse isso aqui vai dar bom, vai dar bom. Então, se ele te botou para dentro, confia. Confia. Ele sabia o que ele estava fazendo. Pois é, o Vinhas ele conseguia ver resultado onde a gente não via. Porque quando ele me chamou para a gente ir, por exemplo, no Mastermind, e eu acho que tem muito dessa visão dele meio de empresário, sabe? Tem. Quando ele me chamou para ir para o Mastermind, tipo assim, eu não faturava nada. E quando ele chegou para mim e falou assim, faz um plano de ação para você faturar 1 milhão em um ano, eu tinha faturado 40 mil. Até então, sabe? Aí eu falei, não, então tá bom, então vou fazer um plano de ação. Aí eu fiz e deu, tipo assim, um ano e tinha faturado 1 milhão e 200. Aí ele falou, viu? Dá certo. É verdade. Então, aí agora ele falou que eu tenho que investir no tráfego. Não, tá bom, investir no tráfego, né? Mas aí eu tive esse sentimento que a gente estava pulando etapa e tudo mais, mas aí a gente começou a ser uma coisa de cada vez. E eu lembro, assim, da mensagem que eu mandei pro Vinhas, assim, nessa época, assim, que eu falei assim, olha, foi um soco no meu ego, porque eu vi que eu tô muito atrás, assim, mas eu lembro de sentir isso outras vezes e me motivou. E, assim, me fez ver que eu tenho que ir pra frente. Então, a gente não parou, assim, sabe? Assim, mesmo acontecendo muita coisa, eu acho que essa é uma força nossa. Aconteceu muita coisa nessa jornada do digital e a gente não parou. A gente falou, não, vamos fazer, vamos lançar, vamos fazer as coisas acontecerem. Boa. Sabrina, tem uma coisa. Peraí, eu não sei onde você está. Você não, Sabrina. Você sabe onde você está. Mas eu não sei onde você está agora, que você está ouvindo, se você está vendo. Eu não sei se você está no YouTube, no Spotify, no Deezer, no iTunes. Eu não sei onde você está, mas você sabe onde você está. Então, clica aí no sininho, aperta para seguir, deixa comentário, comenta essa parada, porque eu não sei onde você está, então eu não vou ficar tentando adivinhar se você tem que apertar na sinetinha, no botão. Se você está aqui, faça isso. Se você está aqui, não, você sabe onde você está. Então faz aí, que a gente vai adorar ver os comentários depois do GigaCast sobre empreendedorismo que a gente está vendo, falando sobre os gigantes do digital. Sabrina, eu quero derrotas. Qual foi a... Não, mas eu quero aquela derrota, porque aqui atrás tem história de empreendedor pra caramba. Eu sou o louco por biografia. Eu leio muita biografia. Você não tem noção, eu leio muita. Isso aqui é só biografia, né? Do Walt Disney, do Antônio Hermide, do Lia Coca, Leonardo da Vinci, Warren Buffett, tem um monte aqui. Mas para lá tem mais. Eu gosto muito de ler biografia e eu geralmente... É óbvio que você, quando vê os acertos, é muito legal, mas toda biografia tem uma merda, tem uma parada que deu errado,
Eu falei, cara, me diz isso aí, porque eu quero não... esse é o caminho que eu não quero fazer. Qual foi o caminho, aquela pedra no sapato que você pegou e falou, caramba, essa aqui embaçou? Que você teve abacaxi para descascar. Qual foi o grande abacaxi que você descascou aí no digital? Então, acho que vem antes disso. Acho que o abacaxi, eu acho do próprio ego, assim, sabe? Do próprio ego, de lidar com as dificuldades, assim. Porque uma coisa que me motivou, assim, que foi um grande divisor de águas, assim, foi no momento que eu, como professora, eu sempre tinha sonhado em ser professora nessa escola. Então, eu, como professora, eu queria fazer as coisas, tinha um projeto, esse projeto tinha ganhado um prêmio da Fiocruz, da Olimpíada Brasileira de Ciência, e aí eu fui receber um feedback dos alunos, e aí a coordenadora me entregou os papéis, assim, e aí eu fui olhar, tipo assim, tinha de todos os professores, né, falando assim, e o meu, desse ano, só falava coisa ruim, só falava assim, que eu era grossa, que eu não tinha paciência com as dúvidas, que eu sabia muita coisa, mas que eu não tinha paciência, que eu tinha ganhado o prêmio, mas que eu não era uma boa professora. E isso aí foi assim, bem no meu ego, assim, sabe? Tipo assim, meu Deus, que eu queria ser professora e eu não sabia como mudar. E aí eu lembro assim, de sair dali chorando também e de chegar em casa e falar assim, nossa, o que eu vou fazer? E uma coisa que sempre me ajudou muito foi escrever sobre o que eu tô sentindo. Tipo assim, eu acho que isso me salvou, assim, sabe? E o pior que eu vi que realmente assim, eu ficava tão preocupada em acabar o conteúdo que eu era irônica, que eu passava por cima das coisas, que eu tinha que fazer as coisas, eu ia passando por cima disso. E eu não tinha a mínima noção de como que eu podia fazer para ser mais paciente. Porque se fosse assim, nossa, tem que saber mais da matéria tal. Eu falo, não, tá bom, vou ler um livro disso. Tá bom. Como é que eu vou ser mais paciente? Como é que eu vou ser uma pessoa mais agradável, né? Mais tranquila. Uma pessoa melhor, uma pessoa mais tranquila. E aí é muito interessante, porque quando eu leio isso, assim, eu lembro que eu orava, assim, Deus me ajuda a ir para a escola hoje e poder fazer diferente hoje, entendeu? Assim, porque era um dia de cada vez, porque isso falou assim, nossa, eu não quero voltar nesse lugar, eu não quero continuar indo. Só que aí eu continuei indo, e aí foi um momento de mudança muito importante para mim. A primeira coisa, gigante, eu não dormia direito. Imagina. Eu queria fazer tanta coisa que eu dormia, tipo assim, 4, 5 horas por noite, e eu ficava uma pessoa muito mal-humorada. Qual é o seu perfil? Você já fez teste de perfil comportamental, Sabrina? Você sabe qual é? Executora? Analista. Analítica. Então, bem-vindo ao meu mundo. Somos dois. Que você está falando porque eu, a vida inteira, então, eu na área financeira, gigante é grosso, esse cara é grosso, não sei o quê. Então, eu me identifico plenamente. Estamos juntos nesse feedback aí. Recebi ele várias vezes. Vai, conta aí. E aí, como é que você saiu dessa? Pois é, e aí foi muito interessante, assim, porque eu falava muito da questão da falta de paciência, e eu vi que eu era uma pessoa grossa. Tipo assim, eu era uma pessoa grossa com o Flávio, com as pessoas que eu gostava. E, assim, isso me salvou, sabe? Porque aí eu fui escrevendo, eu fui pensando nessa questão da paciência, e eu fui mudando, assim, meu jeito de ver, fui cuidando de mim, fui dormindo, não sei o quê. E aí foi muito interessante, porque no ano seguinte, eu fui ter o feedback dos alunos, aí tinha o negócio dos escritos, né, os escritos também, e aí eu lembro, por exemplo, que os alunos apostavam com a professora de matemática se alguém conseguiria tirar minha paciência. Porque eles falavam, não, a Sabrina tá sempre rindo, a Sabrina não sei o quê, a Sabrina... Eles falavam, não tem jeito de tirar a paciência da Sabrina. Eu lembro de um escrito que a pessoa falou assim, a Sabrina consegue, de forma sobre-humana, manter a paciência, porque eu comecei a ver que o negócio não era contra mim, que o menino que ficava no celular durante a minha aula não era contra mim, entendeu? Tipo, então, e aí foi um grande divisor de águas, assim, comigo, e eu não me imagino hoje sendo mãe sem ter passado por aquilo. Tipo, foi um grande livramento, assim, porque hoje eu sou muito paciente com os meus filhos, sabe? Sem ser permissiva. As pessoas confundem paciência com permissividade, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, ó, tipo, caiu água no chão. Eu não vou brigar com meu filho porque caiu água no chão, sabe? Exatamente. Porque ele a única coisa é pega o pano e limpa. Tá tudo bem, faz parte de cair, deixar água. Eu deixei cair molho de carne na toalha hoje. Eu estava comendo, eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá, peguei e limpei, né? Mas é isso, acontece. Então assim, então essa foi uma derrota muito grande, assim, quando eu me via com as habilidades técnicas, tipo, eu podia falar, assim, eu acho que não tem outro professor aqui que sabe tanto quanto eu sei. Com habilidade técnica, mas sem saber me comunicar bem.
eu estava dando uma aula ontem na minha mentoria, na Escola de Gigantes, e eu estava falando sobre esse assunto, inclusive. Eu estava falando sobre soft skill e hard skill. Eu falei, cara, hoje as empresas contratam muito olhando soft skill. Antigamente se olhava hard skill, né, que é com a habilidade técnica, que você sabe. Hoje, hard skill preciso de alguém que tenha habilidade para lidar com a linguagem XPTO, sei lá, vão aparecer 20. Desses 20, o que vai tomar a decisão se você vai contratar não é aquele cara que tem conexão com a cultura da sua empresa, que tem habilidade de liderar, tem habilidade de lidar com pessoas, são os tais dos soft skills, né? E quanto mais você cresce como empreendedor, né, ou como líder dentro da sua própria empresa, o que mais importa são os soft skills e menos os hard skills, né? Então é o que você está falando, né? Para evoluir na sua profissão, na sua carreira, na sua empresa, você precisou melhorar os seus soft skills, né? E o autoconhecimento é muito importante para isso. Por isso que eu digo, não sei se você fez, mas eu digo para todo mundo, eu fiz processo de coaching e sou formado em coaching, eu sou master coach pelo IGT do Jerônimo, meus ex-sócios. E eu não sou coach, não pratico coach no dia a dia, né? Assim, eu não atendo ninguém como coach. Mas aquilo me ajudou no meu autodesenvolvimento. Hoje eu sei. Jerônimo brinca comigo que diz o seguinte: quando o Giga tira o óculos e faz assim, para quem está no áudio e não está vendo, tirei o óculos e botei a mão na cabeça. É porque ele entrou no ponto dele de incongruência negativa. E eu não sabia disso. E ele me vendo passou a perceber. E é fato, toda vez que eu tiro o óculos com essa cabeça, é porque tem alguma coisa errada. Alguma coisa me afetou. E hoje, quando eu tiro o óculos, eu falo, opa, peraí, vamos parar de conversar, deixa eu tomar uma água e tal. Eu mudo, eu preciso dar uma modificada no sistema para poder seguir, senão a coisa não vai. Então, se conhecer é muito importante. Bem bacana essa tua sacada. Mas é interessante que quando eu mandei essa mensagem, porque ontem eu estava conversando com o Flávio e a gente revisitou essa mensagem do Vinha, sabe? Legal. Porque eu falei assim, foi um soco no ego, mas eu falei assim, mas eu me lembro de me sentir assim antes. E foi um ponto importante. E aí, quando eu falei isso, tipo assim, eu me lembrava dessa época da escola. Entendi. Desse feedback dos alunos, entendeu? Que eu falei assim, eu me lembro de sentir assim, de sentir um lixo, de falar assim, nossa, eu tô no lugar errado, porque eu tinha saído da pesquisa, que também, tipo assim, o pessoal sei lá, eu tinha ganhado um tanto de prêmio lá na pesquisa, não sei o quê. E eu falei, nossa, eu vim aqui, tô com esses alunos, o povo não quer nada, e eu tô aqui tentando, dando o meu melhor. E eu lembro de me sentir assim, de falar assim, nossa, só no estômago, no ego. E disso ter sido bom para mim. Então, essas derrotas que a gente tem, elas são boas, assim, para a gente se lembrar, né? Com certeza. Eu acho que Mandela, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Não estou perdendo nunca. Não é minha frase, é do Mandela. Então, Mandela, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, na hora que a gente está, que eu digo que é uma derrota, Mandela diz, pô, o que você aprendeu, né? Não, então você está ali aprendendo claramente. Legal. Sabrina, qual é a maior dificuldade hoje de empreender no digital? Hoje, a dificuldade que você sente, assim, e como é que você lida com ela? Acho que a maior dificuldade é conseguir realmente, assim, delegar algumas coisas sem perder a essência. Igual a gente coloca, né? A questão da produção de conteúdo, do acompanhamento dos alunos. Então, acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem. Porque a gente não tem, tipo, gestor de conteúdo, social media, não sei o quê. Tipo, é tudo eu e o Flávio, assim, né? No MOOC, né? É aqui, né? Sou eu que faço, né? Então, assim, ter outras pessoas que vão fazer, mas que vão fazer se importando. Sim. Que vão fazer com a intenção, que não vão fazer só por fazer. Sim. Então, e eu não tenho, o Flávio tem, mas eu não tenho essa habilidade de gerir a equipe, de delegar. Para mim é muito mais fácil pegar e fazer do que explicar para alguém e ver o negócio. Executores, somos todos assim. Eu tive essa dificuldade a minha vida toda. Minha vida toda não, melhorei. Essa eu melhorei, aprendi e hoje eu digo que, cara, realmente é uma habilidade que eu adquiri. Assim, quando eu via, e é uma coisa, né? Assim, vou me colocar agora me autopromover junto contigo. A gente, executor analítico, a gente pensa mais rápido. A gente, assim, é uma capacidade analítica, a gente consegue desenhar as coisas mentalmente rápido. E quando a gente vê alguém que está fazendo, e a gente vê que aquilo pode ser 455.999 vezes mais rápido, dá que aqui que eu faço.
Sabe o que eu faço? Vai demorar muito esse treco, eu faço. E é natural. E para você delegar e aprender que aquela pessoa vai ter o ritmo dela, ela vai aprender o jeito dela de fazer e ela vai conseguir chegar do outro lado, você tem que... Uma das coisas que eu aprendi quando eu estava ensinando as pessoas alguma coisa que eu fazia foi botar a mão no bolso. A botar a mão no bolso, só isso. Porque ao botar a mão no bolso, eu controlo a minha emoção de tentar fazer com que eu me movimente para fazer, tentar pegar a caneta, tentar fazer, tentar executar, botar a mão no teclado. Sai, que eu faço. Então, eu fui aos pouquinhos aprendendo. E literalmente, é uma dificuldade. Literalmente uma grande dificuldade aprender a delegar para quem é executor analítico. E meu marido, né, o Flávio, que a gente é sócio, trabalha junto desde 2013, né? Mas também é uma coisa que eu nunca imaginaria que a gente trabalharia junto, porque a gente é muito diferente. Mas é muito bom, faz toda a diferença, né? Eu aprendi a ser paciente convivendo com ele. Quando eu pensava assim, não, o que o Flávio faz? Não, o que ele... Assim, isso foi muito importante para mim, sabe? Mas o perfil dele é planejador analista. Entendi. Então, ele já é não, muito... Pelo menos vocês têm os analíticos juntos, porque a Raquel, minha mulher, é comunicadora planejadora. É um caos aqui. Não dá. Jerônimo vira para frente, eu não sei como é que vocês dão certo. A gente tem 20 anos de casado. Eu não sei como é que vocês dão certo, mas funciona. Então, não quero saber, não. Deixa funcionar, está funcionando. E aí ele tem outro ritmo, mas ele é muito da paz, assim, muito tranquilo. E ele tem uma coisa que é boa, assim, que ele consegue... Ele não precisa te chamar para ele a atenção, entendeu? Ele vai fazendo as coisas, vai fazendo o ritmo dele e tudo mais. Mas saber sobre os perfis, direto, por exemplo, a gente reveza. Tipo, tem uma noite que... Tem uns dias da semana que se os nossos filhos acordarem, eu vou, tem dia que ele vai. Mas, assim, se, sei lá, terça-feira, né? O meu filho acordou, tipo, em 2 minutos eu tô lá. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero que ele acorde o outro, né? E tudo mais. O Flávio, tipo, se é o dia dele, aí ele levanta, ele senta na cama, ele olha as horas, ele bebe água, ele vai ao banheiro e aí ele vai. Tipo assim, nisso aí, a minha vontade já é de ter ido muito antes, entendeu? Tipo, ela não. Tem que se controlar. Aí eu me controlo, mas todas as vezes eu falo, nossa, se fosse eu já estava lá. Exatamente. 1 minuto antes. Mas executor é isso. Penso, logo fiz anteontem, né? Aí resolve o problema antes. Sabrina, mas aí, a paciência foi importante, viu? Vocês planejam o negócio de vocês, olhando para frente assim? Hoje, vocês estão planejando o business de vocês, o negócio de vocês? Planejamento é uma coisa importante no business de vocês? É uma coisa importante. Ou tá meio Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Como é que é a parada? A gente planeja, só que a gente não é uma pessoa nós não somos assim de muita visão. Tá. Sabe assim? Tipo, a gente sempre planeja um pouquinho de cada vez e aí chega o Vinhas e tá com um negócio desse, entendeu? Tipo assim, você tá faturando 40... então como é que você vai faturar 1 milhão? Tipo assim, eu nunca faço esse planejamento. Eu iria, tipo assim, de 40 mil para 300 mil, para depois no ano seguinte, 500 mil, para não sei o quê. Então, a gente tem alguns planejamentos em termos de número de alunos, de faturamento, de outros processos, de ter o processo. Mas eu vejo que ter alguém com visão, que a gente não tem, assim, sabe? De, nossa, então agora é isso aqui, faz toda a diferença, assim. Então... Boa, depois a gente vai conversar sobre isso aí. Precisamos resolver esse problema, hein? Tem que olhar para frente. A gente é muito assim do processo, de um pouco de cada vez, entendeu? Eu tenho... fala. Não, eu lembro que a gente estava com 300 alunos, assim, né? Aí a gente falou, para a próxima turma, quanto que a gente quer colocar? Então vamos colocar 400. Aí a gente estava numa mentoria com o Fred, que é da Craft. E não, pessoal, o que está impedindo você de chegar nos 1.000 alunos, entendeu? Eu falei, não, mas é porque não sei o quê, tem que... Não tem que ir aos poucos, nada, não, você não tem, você não tem validação, você não tem isso. Mas planejamento, para mim, é mais ainda, viu, Sá? Depois a gente fala sobre isso, mas assim, onde eu vou estar em 2025? O que eu quero estar fazendo em 2025? Que a gente sempre pensa no curto prazo. E eu acho que a gente tem que executar o curto prazo olhando para onde eu vou legar o meu negócio para 2025. Então, fazer um jabá aqui, eu estou fazendo uma coluna semanal que vai para o LinkedIn, que chama Partiu Paris 2024. Por quê? Porque aonde eu quero estar? Eu quero estar na abertura das Olimpíadas em Paris em 2024, com a minha empresa rodando, faturando o suficiente, sem me preocupar com nada. Porque eu tenho uma equipe que está tocando meu negócio e eu vou poder passar 30 dias em Paris vendo as Olimpíadas sem ninguém me perturbar. Então, o Partiu Paris apenas um simbólico, né, do planejamento.
mas é a minha visão de futuro sobre a empresa, quanto eu quero faturar, onde eu quero estar, como é que eu quero estar, que jeito que eu quero estar, onde eu quero estar com os meus filhos, onde eu quero estar com a minha mulher. É uma forma mais interessante de olhar o planejamento. E eu acho que o mundo digital, eu venho provocando a galera do digital para isso, o mundo digital precisa aprender a olhar para o planejamento estratégico, olhando para o médio prazo, para o longo prazo, para saber se o que você está fazendo agora vai te levar para onde você quer em 2024. Senão, se daqui a pouco você está fazendo... vou para 1.000 alunos, eu não vou para 2.000, eu vou para 4.000, eu vou para 6.000. Sim, mas para quê? Por que eu estou fazendo com isso? Só para gerar dinheiro? Para mim, não faz sentido. Mas os cabelos brancos me fazem pensar um pouco diferente. E essa galera do digital é muito nova. E essa galera hoje do digital, muito nova, está olhando muito para a grana. Eu sei que não é o teu caso, porque você foi para o digital para escalar, para chegar mais gente, mas tem uma galera que está olhando exclusivamente para a grana. E eu fiz um post outro dia, eu falei, a galera que está querendo fazer o seu negócio só por grana, o post era assim, literalmente, vai dar merda. Por quê? Aí eu vi assim, quem está fazendo para vender, empresa para vender... Exatamente. Quem está fazendo a empresa para vender está fazendo merda, não tá fazendo certo. Sabrina, fala. Quando a gente fala assim, a gente vai entrar no dinheiro do lançamento, não sei o quê, a gente não fez conta com isso. A gente tem uma reserva, a gente tem isso, que é um padrão de vida que não vai mudar independente do lançamento, a gente tem tal coisa. É uma coisa que a gente não fica tão apegado a essa questão do dinheiro, mas esse planejamento a gente tem que melhorar, assim, sabe? Boa! Temos que melhorar. Todo empreendedor que está no mundo digital tem que olhar para isso. E eu acho que, aos poucos, as pessoas estão ganhando consciência sobre isso. Sabrina, você tem alguém que te inspira? Uma biografia? Se você tivesse que botar um livro novo aqui, qual livro você botaria? Quem é uma pessoa? Não precisa ser um, podem ser vários. Pode nem ter livro, pode ser alguém que te inspira, que você acha que é legal. Tem alguém que te inspira para olhar como empreendedor? Então, eu não tenho, assim, sabe, assim, aquela pessoa mega, assim, que me inspira, Steve Jobs e tal, mas eu sou muito inspirada por pessoas próximas, sabe? Tipo, o Flávio me inspira muito, o Vinhas me inspira muito. Essa sócia que eu tive também, assim, ela me inspira muito, assim, o jeito dela lidar com as coisas, sabe? Dela lidar com a vida, assim, me inspira muito. Então, eu tenho pessoas próximas, assim, que me inspiram, sabe? Legal. E Jesus, né, assim, que eu também sou inspirada. Que é? E Jesus, né, assim, que... sim. Isso aí dá uma inspiração, um pouquinho de inspiração, né? Isso aí dá uma inspiração um pouquinho. Não, que assim, que acreditar em Deus salva a gente, assim. E no empreendedorismo também, para saber que as coisas não estão todas no meu controle, entendeu? Que sim, não estão. Não estão no controle mesmo. Sabrina, caminhando para o final, quais são as próximas histórias que você e o Flávio e o Pedro e o Daniel, acertei? Querem contar? Qual é a próxima história que você quer contar? Deixa eu pensar. Se você vier daqui a 2 anos aqui de novo, ou 1 ano, para não demorar tanto, qual é a próxima história que você vai querer me contar? Aí eu queria contar a história que a gente tem o objetivo de crescer no VemMed, mas também de crescer, que é uma coisa que tem feito sentido para mim no marketing digital, assim, sabe? De ajudar as pessoas no que a gente tem feito bem feito, assim, mesmo que a questão do criativo, do conteúdo, eu queria ter essa história, assim, para contar também. Legal. Ou seja, botar todo o teu ensinamento, tudo que você aprendeu, ensinar os outros a fazerem a mesma coisa, o mesmo caminho que você fez. Bacana. É isso? De uma forma mais personalizada, assim, né? A gente tem tido esse desejo, assim, também. Legal, que maneiro. Show de bola. Sabrina, obrigado por ter aceito o convite, foi muito legal. Eu não sei se você curtiu, eu curti. Eu curto demais. Esse bate-papo solto e tranquilo. Recado final para a galera. Não, eu acho que, assim, uma coisa que, se eu fosse pensar em termos de empreendedorismo, assim, uma coisa que me faz ter confiança de que a gente vai seguir é saber que, a gente vai ter os obstáculos, mas a gente não parar, assim, diante desses obstáculos, sabe? Eu acho que essa foi uma vitória nossa, assim, de ter vários momentos de falar, até na escola lá, entendeu? De falar assim, quer saber, eu vou sair disso aqui, vou voltar para a pesquisa, que é de onde, sei lá,
Eu A tinha paciência. história de picos e vales, né? Saber que picos e vales existem e vão continuar existindo e você não achar que porque você está no momento, às vezes, de vale, que está tudo errado. E não fugir desse momento de vale, sabe? Tem uma parte nossa, assim, da nossa história, mas é da nossa história também como empreendedor, que ela fortalece muita gente, assim. Que foi quando o Daniel nasceu. O Daniel, ele nasceu muito prematuro, sabe? Ah, Ele nasceu com 29 semanas. Nós somos opa. 40. Exato. Deve ter nascido 17 de agosto e ele nasceu 17 de outubro e nasceu dia 5 de agosto de 2019. Oh. E aí foi um momento que eu cheguei para o Flávio, assim, então a gente já estava em trabalho de parto, falei assim, então ele vai nascer, vai ficar muito tempo na UTI e logo a gente vai estar em casa e vai estar fazendo as coisas, vai estar tudo certo, né? E aí o Flávio chegou para mim e falou assim, olha, o Daniel vai nascer, ele vai ficar muito tempo na UTI e a gente vai viver cada dia bem. E isso foi uma coisa que fez muita diferença para mim, sabe? Porque nesses dias, foram 58 dias que ele ficou na UTI e a gente sem controle nenhum do que ia acontecer. Mas foram dias que foi o aniversário do Pedro, a gente comemorou o aniversário do Pedro e comemorou de verdade. Que eu meditei, que eu li, que eu fui na UTI todos os dias, todas as horas, tirei leite para ele lá, ficava 6 horas tirando leite, né? Que a gente fez o lançamento, que a gente fez 2 lançamentos nesse período, sabe? A gente está fazendo, a gente está aqui com ele, a gente está com ele, mas na hora que a gente não está, a gente não tem como a gente querer ficar no controle de tudo. Então, acho que isso aí foi uma história nossa que junta com a história do empreendedorismo, de falar assim, eu tô com a mente onde a gente tem o controle. E tanto que eu lembro que de conversar com as mães lá, todo mundo falou assim, nossa, eu não consigo dormir. Eu falei assim, não, eu não consigo dormir. E um dia que eu deitei na cama e não consegui dormir, que eu fiquei na dúvida que ele tinha tido uma intercorrência e tal, tipo assim, era meia-noite. Eu falei assim, eu não vou ficar aqui sem dormir. Eu peguei o carro e fui no hospital. Fui lá, vi ele 20 minutos e voltei. É isso. Entendeu? Porque eu falei, eu vou ficar aqui sem dormir e não TI, não tem como você ligar para ter notícia, né? A notícia só uma vez, 11 horas da manhã. Só pessoalmente lá. Então, isso foi uma coisa que para mim fez muita diferença. E se eu pudesse colocar aí, tipo assim, como lição final da minha vida, que eu quero me lembrar sempre, é isso. Assim, tem picos e vales e não fugir deles, sabe? Porque a minha ideia era fugir. Não, isso aqui vai passar, depois que acontecer isso vai ser tal coisa, depois no final do ano vai ser assim. E não, o que a gente tem que fazer é nosso caminho. Faz parte da vida. Sensacional. Sabrina, obrigado, hein? Galera, até o próximo episódio, hein? Não esquece de curtir e comentar o vídeo aqui, aonde você estiver, Spotify, Deezer, iTunes ou YouTube. Braço! Fui! Obrigada!